Reajustes ao longo do período de validade dos contratos podem aumentar a inadimplência no sistema financeiro habitacional. Pelo menos 100 mil mutuários devem encerrar 2009 sem quitar a casa própria. Para adquirir a casa própria, Jean optou por financiar um apartamento de 2 quartos. Há um ano, ele paga as prestações de R$ 247. A previsão é que o autônomo quite o imóvel em 15 anos. Até então, as parcelas sofreram um ajuste de apenas R$ 5. Teve alguma dificuldade nesse período, tanto do início até agora, para você pagar? Não, tudo tranquilo, tudo como a gente esperava, dentro dos conformes, né? Tanto na entrega do imóvel e tanto na documentação. A situação de Jean é uma exceção. De acordo com o IBEDEC, Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, pelo menos 100 mil mutuários do sistema financeiro de habitação chegarão neste ano ao final do contrato sem quitar a casa própria. E não é somente por causa da inadimplência. O motivo é que a dívida aumentou, com acréscimo de juros e reajustes ao longo do contrato. De acordo com este advogado, especialista em defesa do consumidor, as correções feitas durante os planos econômicos, a capitalização de juros e os constantes reajustes são os principais motivos que têm impedido muitos mutuários de pagar as parcelas em dia. Esses contratos são extremamente injustos para com os consumidores. Eles têm cláusulas, inúmeras cláusulas abusivas que oneram excessivamente os consumidores e tornam esses contratos, na prática, impagáveis. Seja majoração do saldo devedor, das prestações, cobrança de capitalização de juros, que é a cobrança de juros sobre juros, enfim, uma série de abusividades que, de tão equivocado que é esse contrato na sua formulação, que quando você paga a última parcela, muitas vezes ao cabo de 20 anos, você descobre que ainda tem que uma prorrogação, quem sabe por mais 5 anos, 10 anos, e onde você ainda vai ter uma majoração na sua prestação. Ele alerta que antes de fechar o contrato, o comprador deve analisar minuciosamente todas as cláusulas do documento ou procurar o auxílio jurídico para evitar transtornos. E quem já contraiu a dívida e não consegue quitá-la, um acordo para negociação do débito ou a revisão do contrato é a atitude mais sensata. O melhor caminho é procurar o Poder Judiciário, através de um advogado da sua confiança, que milite na área de direito do consumidor, para que ele possa mover uma ação de revisão de contrato, pedindo ao juiz, ao Estado juiz, ao Poder Judiciário, que readeque esse contrato para a realidade jurídica e econômico-financeira das partes. Um policial... Mutuários do sistema financeiro de habitação chegarão neste ano ao final do contrato sem quitar a casa própria. E não é somente por causa da inadimplência. O motivo é que a dívida aumentou, com acréscimo de juros e reajustes ao longo do contrato. De acordo com este advogado, especialista em defesa do consumidor, as correções feitas durante os planos econômicos, a capitalização de juros e os constantes reajustes são os principais motivos que têm impedido muitos mutuários de pagar as parcelas em dia. Esses contratos são extremamente injustos para com os consumidores. Eles têm cláusulas, inúmeras cláusulas abusivas que oneram excessivamente os consumidores e tornam esses contratos, na prática, impagáveis. Seja majoração do saldo devedor, das prestações, cobrança de capitalização de juros, que é a cobrança de juros sobre juros, enfim, uma série de abusividades que, de tão equivocado que é esse contrato na sua formulação, que quando você paga a última parcela, muitas vezes ao cabo de 20 anos, você descobre que ainda tem que uma prorrogação, quem sabe por mais 5 anos, 10 anos, e onde você ainda vai ter uma majoração na sua prestação. Ele alerta que antes de fechar o contrato, o comprador deve analisar minuciosamente todas as cláusulas do documento ou procurar o auxílio jurídico para evitar transtornos. E quem já contraiu a dívida e não consegue quitá-la, um acordo para negociação do débito ou a revisão do contrato é a atitude mais sensata. O melhor caminho é procurar o Poder Judiciário, através de um advogado da sua confiança, que milite na área de direito do consumidor, para que ele possa mover uma ação de revisão de contrato, pedindo ao juiz, ao Estado juiz, ao Poder Judiciário, que readeque esse contrato para a realidade jurídica e econômico-financeira das partes. Um policial...